Deus abençoe, irmãos. Continuando o nosso culto, nós vamos agora ler a carta que o irmão José Brano enviou dia 9 de janeiro, antecedendo a mensagem de hoje, domingo. Estimados estranhos, somos diferentes da tendência moderna da civilização. Nós nos tornamos estranhos, diferentes e até mesmo extremistas entre nossos irmãos. Somos um pouco peculiar, um povo peculiar, um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, com o fruto de nossos lábios, louvando o seu nome ao dizer que cremos em cada palavra que ele falou por meio de seu sétimo anjo mensageiro. Somos chamados de povo estranho que toca as fitas. E estamos tão contentes por sermos chamados de um dos tais. Porque cremos dessa maneira? Fomos ordenados pelo sétimo anjo mensageiro, vindicado de Deus a fazê-lo. Assim agora ouçam cada palavra, captem isso. E se você está ouvindo isto nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo, é ele quem o diz. Veja, e tantas vezes confusão. As pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isso quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia diz. É assim que o queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto. Já está interpretado, veja. Que descanso, que paz a noiva tem. Foi revelado que só há uma maneira de não se confundir com o que o fulano de tal diz que isso significa. Só há uma maneira de dizer exatamente o que as fitas dizem. Apertar o play, pois não precisa de interpretação. Sempre cremos nesta mensagem, mas agora há algo diferente, há uma mudança ocorrendo dentro de sua noiva. Temos ficado na presença do Filho e estamos amadurecendo. É a única maneira da noiva se preparar para a colheita. Apertar o play e obedecer. Acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isso é assim diz o Senhor. Isso emociona a nossa alma. Queremos gritar e bradar. Não precisamos imaginar ou adivinhar, ou mesmo esperar que estejamos em sua vontade perfeita. Nós temos o assim diz o Senhor. Estamos sendo preparados pela palavra da verdade ao apertar o play. Até mesmo o sincronismo ao ouvir as 7 eras da igreja foi perfeito. Vemos profecias sendo cumpridas até hoje. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. Neste dia, enquanto ouvíamos esta mensagem, essa profecia foi cumprida. Temos visto eventos mundiais alinhando-se perfeitamente com a palavra. A igreja e o Estado, religião e política estão se unindo.
Laodiceia, os direitos do povo ou justiça dos povos. Todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social e financeira. A prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia. Isso nos prova que o tempo de Deus é sempre perfeito. O tempo está próximo. Anteriormente, o tempo não estava próximo. Na sabedoria e economia de Deus, esta poderosa revelação, embora plenamente conhecida de Deus, não podia se manifestar até esse tempo. Assim aprendemos imediatamente um princípio. A revelação de Deus para cada era pode vir somente naquela era e num tempo específico. Observe a história de Israel. A revelação de Deus para Moisés veio somente num tempo específico da história. E ainda mais especificamente veio quando o povo clamou a Deus. Jesus, ele próprio, veio na plenitude do tempo, sendo ele a completa revelação da divindade. E nesta era, Laodiceia, a revelação de Deus virá em seu devido tempo. Ela não se atrasará, nem será prematura. Pense nisto e considere-o bem, pois estamos hoje no tempo do fim. Como vocês, fui muito abençoado ao ouvir e ler as 7 eras da igreja, sabendo que era o tempo certo de Deus. O Senhor colocou em meu coração que continuemos com o livro de Apocalipse durante todo o inverno. Gostaria que fizéssemos isso durante todo o inverno para que pudéssemos passar por todo o livro de Apocalipse, a visão de Patmos. E os selos devem ser abertos durante esta era da igreja. E os 7 últimos mistérios de Deus devem ser conhecidos. Eu gostaria de continuar e passar por isso durante todo o inverno. A era da igreja de Éfeso. É o fim da era, e tudo se encaixa bem aqui em um lugar, de modo que, portanto, deveríamos passar o restante do inverno para apanhar isso, mas nós, para pegar o livro de Apocalipse e ver como isso se encaixa. As 10 virgens e os 144 mil judeus. Então, quando terminarmos com isso, levantar esse, puxar o outro para baixo, assim, e começar nisso, e ensinar tudo sobre isso, isso seria como um pequeno paraíso, não é mesmo? Passar o inverno todo, apenas ficar com o Senhor. Apocalipse 4, capítulo 4, segunda parte. Mal posso esperar para passar o inverno todo com o Senhor, enquanto Ele nos revela o livro de Apocalipse. Veremos a palavra sendo cumprida e manifestada diante de nossos olhos. Será um momento muito glorioso para a sua noiva. Será necessária a operação do Espírito Santo, porque isso não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Vocês são essa classe de pessoas. Vocês têm essa percepção profética. Têm a habilidade de ouvir de Deus. Creem em cada palavra de sua instrução sobrenatural. Venham, unam-se conosco em torno de sua palavra. Neste domingo, às 14 horas, horário de Jeffersonville, e ouçam as instruções sobrenaturais do trovão de Deus, enquanto ouvimos Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. 17 de março de 63. Gostaria que começássemos no parágrafo 94, após o culto de dedicação. Se o Senhor quiser e ainda estivermos aqui, gostaria de tocar essa parte da mensagem no nosso culto de dedicação, após a construção do nosso edifício.
quando o Senhor colocou em meu coração para continuar neste inverno com o livro de Apocalipse, fui olhar no calendário e quando estes dias cairiam, ao ouvirmos o 7º selo, será o último fim de semana de inverno. E o fim de semana seguinte será o primeiro dia de primavera. Glória, irmão Joseph Brennan. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos